Olá! Vamos começar com uma provocação. E se a maneira como a gente costuma ler textos sagrados estiver, digamos, fundamentalmente equivocada? Nessa análise, a gente vai mergulhar nos argumentos centrais de um livro que propõe um jeito novo de encontrar significado em histórias antigas. Uma proposta que pode transformar nossa relação com a fé e com a própria história. E olha só que citação forte para a gente começar. Ela resume bem o dilema que vamos explorar. De um lado, a religião, com suas respostas que parecem inquestionáveis. Do outro, a filosofia, cheia de perguntas que talvez fiquem para sempre no ar. O convite do autor é para a gente aprender a viver exatamente nessa tensão. E aqui está a grande pergunta que move toda a discussão. O autor argumenta que a chave não é jogar o texto fora, de jeito nenhum, mas sim aprender a ler de uma outra forma, um jeito que destrava as verdades mais profundas que estão ali. Ok, então, como é que a gente começa a ler nas entrelinhas? Para explicar isso, o autor nos leva numa viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga, para apresentar duas maneiras bem diferentes de se chegar à verdade. Entender essa diferença é o primeiro passo de todo o resto. E essa é a distinção fundamental. De um lado, o Logos. Pensa nele como o mundo da ciência, dos fatos, da lógica. É o que responde como as coisas funcionam. Do outro lado, a gente tem o Mitos. Isso aqui é a linguagem da poesia, da arte, do significado. O Mitos não está preocupado com o fato histórico, mas com o porquê da experiência humana. E o grande ponto do autor é que a gente meio que desaprendeu a ler através do Mitos e isso gera um monte de confusão. E aí que a coisa fica interessante. Quando a gente para de ler o texto como logos, ou seja, como um relato literal, um livro de história, e começa a enxergar como mitos, uma coisa fascinante acontece. A mão humana por trás do texto fica visível. O autor defende que o texto sagrado não foi ditado de uma vez só, mas foi sendo moldado, costurado por muitas mãos ao longo dos séculos. Então, qual é a sacada aqui? As contradições e discrepâncias não são erros. Segundo a fonte, elas são como pistas arqueológicas dentro do próprio texto. Elas mostram as várias camadas, a evolução longa e complexa pela qual ele passou. Quer ver um exemplo prático disso? Olha só essa. Quem matou o gigante Golias? Um trecho da Bíblia diz que foi Davi. Outro trecho diz que foi um tal de El-Xanã. Para quem lê ao pé da letra, isso é um problemão, né? Um erro. Mas, para a visão do autor, isso é ouro. É a prova viva de que duas tradições diferentes foram costuradas no mesmo texto, revelando a história humana por trás da história divina. O autor cita essa carta satírica para provar um ponto muito sério. Quando a gente pega leis de milhares de anos atrás e tenta aplicar literalmente hoje, sem filtro, sem contexto, a gente acaba em dilemas éticos profundos e, sejamos honestos, absurdos. E essa leitura literal não cria só problemas éticos, não. Ela também nos joga de cara com um dos maiores desafios da teologia, os dilemas do monoteísmo. A ideia de um Deus que é único e todo-poderoso traz consigo umas questões bem espinhosas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É o que os teólogos chamam de o problema do mal, uma questão que assombra a filosofia e a religião há séculos. O autor apresenta esse problema como um obstáculo gigantesco para a fé monoteísta, principalmente depois das tragédias do século XX. Depois do Holocausto, essa questão se tornou quase insuportável. Os teólogos tentaram desesperadamente achar respostas. Como a gente vê aqui, alguns disseram que foi um castigo, outros que Deus simplesmente escondeu seu rosto, mas o ponto da fonte é claro. Nenhuma dessas respostas parece fazer jus, parece ser suficiente diante da magnitude da tragédia. E isso só mostra o tamanho do problema. E essa citação do Isaiah Berlin que o autor traz, uau, ela conecta os pontos de forma brilhante. A crença de que existe uma verdade final, uma solução exclusiva para tudo, seja na religião ou na política, essa crença historicamente é a mesma que justificou massacres em nome de grandes ideais. É um alerta poderoso sobre o perigo do absolutismo. Certo. Então, se a teologia tradicional parece ter chegado num beco sem saída com essas questões, para onde a gente vai? É aqui que o autor nos apresenta uma bifurcação no caminho, uma distinção que ele considera crucial entre religião e espiritualidade. Para ilustrar essa ideia, ele usa essa frase do psicólogo Carl Jung, que é bem provocadora. A sugestão é que, às vezes, a estrutura da religião organizada, com seus dogmas, rituais e regras, pode, paradoxalmente, acabar virando uma barreira que impede um encontro mais direto, mais pessoal, com o transcendente. Este slide resume bem a diferença. De um lado, a religião. Ela tende a fornecer respostas prontas. É estruturada, institucional. O autor a chama de a prosa da vida. Do outro, a espiritualidade. Ela se baseia em fazer perguntas. É o encontro pessoal, individual.
É a poesia da vida. Tá, mas depois de toda essa desconstrução, o que sobra? A gente fica só na dúvida? De acordo com o autor, não. Ele não termina no vazio. Pelo contrário, ele aponta para uma conclusão muito prática e poderosa que muda o foco da crença para a ação. E essa ação tem um nome. É um antigo conceito judaico chamado Tikkun Olam. Mas aqui ele ganha uma nova roupagem. Não se trata apenas de seguir regras antigas, mas sim de um chamado ativo, para a gente, aqui e agora, colocar a mão na massa para consertar e melhorar o nosso mundo. E aqui a gente chega ao ponto final da jornada. Em vez de buscar respostas em textos literais ou se perder em dilemas teológicos, o verdadeiro propósito se torna a ação ética. E é uma ação que começa de dentro para fora. Primeiro a gente se repara, depois cuida da nossa comunidade e, por fim, assume a responsabilidade de ajudar a curar o mundo. E para fechar, fica essa provocação final que amarra toda a discussão do livro. Ela nos deixa pensando sobre o que realmente significa ter fé, especialmente no mundo que, vamos combinar, está precisando desesperadamente tanto de significado quanto de reparo.